O Mangekyo Sharingan de Sarada é um dos aspectos mais misteriosos do mangá de Boruto. A ausência do que provavelmente é a arma mais poderosa no arsenal de Sarada, mesmo diante de inimigos dignos desse poder, realmente levanta a questão: o que aconteceu com o Mangekyo Sharingan de Sarada? Ela o perdeu ou acredita que não precisa dele? Bom, a resposta na verdade é nenhuma das duas. Porque a verdadeira razão pela qual Sarada não usa o Mangekyo é porque ela não sabe que o despertou, e é claro que eu posso provar. Veja, há precedentes para isso acontecer na franquia Naruto em várias ocasiões. O primeiro que vamos cobrir é o mistério de quando Obito realmente despertou seu Mangekyo Sharingan. Agora, esse é particularmente interessante porque nos foi mostrado no capítulo 605 que Obito despertou seu Mangekyo ao ver Rin morrer. O que fazia total sentido, já que o Mangekyo geralmente é despertado devido a estresse emocional. Portanto, na maior parte parece bastante claro que esse foi de fato o momento em que o olho foi despertado. Mas é aí que Madara entra. Veja, depois que Obito deu seu olho esquerdo a Kakashi e o resto da estrutura desabou, ele na verdade não morreu. Isso já sabemos, já que todos lemos a história. Mas o ponto principal é que Madara foi quem o salvou. Ele então o trouxe de volta para o seu esconderijo, onde o remendou com células de Hashirama, restaurando assim seus membros e órgãos perdidos. Quando Obito eventualmente acordou, metade de seu corpo estava enfaixado, enquanto a outra metade estava quase bem. Agora, isso é relevante porque Madara então continua dizendo que a sobrevivência de Obito no que aconteceu poderia ser chamada de milagrosa. É incrível que ele não tenha sido completamente esmagado por aquelas pedras. É quase como se ele tivesse passado diretamente por elas. Ele então apontou que apenas metade do corpo de Obito estava em grande parte pulverizada, o que é claro, referindo-se ao lado direito do corpo dele que a rocha inicialmente caiu. Agora, como vocês sabem, a habilidade do Mangekyo de Obito é conhecida como Kamui, que tem uma função que lhe permite passar através de objetos projetando parte de seu corpo para a dimensão de Kamui. Então sim, a lógica por trás disso é um pouco complicada em certo sentido, mas ele está basicamente existindo em dois espaços ao mesmo tempo, o que lhe permite decidir qual espaço contém seu corpo físico em qualquer momento. Isso explica por que Kakashi podia atacar as porções físicas do corpo de Obito que residiam na dimensão de Kamui, enquanto ele passava através dos ataques de Naruto que existiam no espaço-tempo original. Portanto, quando Madara disse que parecia que Obito havia passado pelas pedras, era a isso que ele estava se referindo, o que então implica que Obito na verdade despertou seu Mangekyo pela primeira vez durante o que ele pensou ser o último momento, não quando ele viu Rin morrer. Aquilo foi apenas um redespertar. Agora, eu sei que um dos principais argumentos contra isso seria que, se ele despertou a habilidade do Mangekyo de passar através de objetos naquele momento, por que ele foi machucado? Bom, a resposta para isso é muito simples. Veja, para entender o que Madara quis dizer quando falou que era quase como se ele tivesse passado diretamente por elas, você precisa entender todo o contexto do que aconteceu. Há um grande mal-entendido de que Obito foi apenas esmagado por uma única rocha, quando a verdade é que toda a estrutura desabou, o que em circunstâncias normais teria esmagado seu corpo inteiro. Então, se uma única rocha caindo sobre ele esmagou o lado direito de seu corpo, a ponto de ele nem conseguir sentir mais, como ele sobreviveu ao peso de várias rochas caindo sobre ele mais tarde? Bom, é claro que isso volta à hipótese de Madara de que é quase como se Obito tivesse passado diretamente por elas, o que por uma vez serve para pronunciar sua futura habilidade do Mangekyo, e também explica como ele sobreviveu. E a habilidade Kamui é dita ser autônoma. Obito não precisa ativá-la manualmente, o que significa que ele não precisa estar consciente dela para usá-la. Então a lógica se mantém, e é a principal razão pela qual essa afirmação existe em primeiro lugar. Agora, isso nos leva de volta a Sarada, que como Obito despertou seu Mangekyo Sharingan devido ao estresse emocional quando o mundo inteiro se voltou contra seu amigo, que era Boruto. Então sua necessidade de protegê-lo ou salvá-lo liberou aquele chakra especial, que então desencadeou o Mangekyo.
Agora, é claro que isso não significa que ela esteja ciente do fato de que isso aconteceu, porque ela estava sob estresse emocional. Então Sasuke foi o único que realmente viu os padrões do Mangekyo em seus olhos, o que ele não comentou publicamente, pelo menos não na imagem. Então pode-se argumentar que a razão pela qual Sarada não usou o Mangekyo Sharingan em Two Blue Vortex é porque ela não sabe que o despertou, o que também provavelmente significa que ela o despertará novamente, semelhante a Obito. Aliás, o conceito de redespertar em relação ao Sharingan não é novidade. Tipo, Sarada já passou por esse processo com seu Sharingan normal. Isso foi confirmado por Sakura, que disse que ela na verdade despertou seu Sharingan sem saber em uma idade muito jovem, talvez devido à ausência de Sasuke. Então, quando ela o desencadeou em seu caminho para encontrar Sasuke anos depois, aquilo foi na verdade um redespertar. É por isso que acredito que da mesma forma que a razão inicial para despertar o Mangekyo foi proteger Boruto, essa também será a razão para o redespertar nos próximos capítulos. Agora, Sarada e Obito não são os únicos que passaram por esse processo de redespertar. Isso também aconteceu com Sasuke, porque inicialmente acreditava-se que ele despertou seu Sharingan durante sua luta contra Haku na primeira parte, principalmente porque a história fez parecer isso através dos diálogos e visuais. Então não estávamos fazendo suposições infundadas, mas foi revelado mais tarde que ele realmente despertou seu Sharingan sem saber, na mesma noite em que foi forçado a assistir seus pais morrerem inúmeras vezes. Portanto, semelhante a Sarada, que teve um despertar inicial em uma idade mais jovem e depois um redespertar mais tarde na linha do tempo, o mesmo aconteceu com seu pai, Sasuke. Então você adiciona as evidências que suportam o verdadeiro despertar do Mangekyo de Obito e agora tem todos os precedentes necessários para apoiar a teoria. Agora, o mais interessante é que quais serão as habilidades do Mangekyo de Sarada? E sim, habilidades no plural, o que significa mais de uma, porque você sabe, os usuários de Mangekyo possuem duas habilidades. Mas eu já venho pensando nisso há muito tempo, que na verdade existe uma mecânica por trás de quais habilidades do Mangekyo são escolhidas, ou digamos, desenvolvidas. Em essência, as habilidades do Mangekyo são determinadas pela experiência pessoal ou de vida do usuário. Então, no caso de Itachi, uma de suas habilidades do Mangekyo é o Tsukuyomi. Essa é uma habilidade que coloca seu alvo em um estado de sonho, onde eles experimentam um estado de inferno isolado em suas mentes, quando na realidade é tudo apenas uma ilusão. Assim como Itachi passou pela dor de matar todo o seu clã e apesar de fazer isso pelo bem maior, foi considerado um vilão. Isso então se tornou sua realidade depois que ele se infiltrou na Akatsuki, sofrendo na vida como um vilão vivendo uma mentira, quando na verdade ele não era. Então há o Amaterasu, que é uma chama negra eterna que consome tudo, até mesmo o fogo em si. Por algum motivo, eu penso como a vontade do fogo, que aqui é descrita como a vontade de proteger a Vila da Folha. Assim, Itachi, que foi ao extremo de sacrificar seu próprio clã pelo bem da vila, então despertou um fogo eterno na forma de Amaterasu. Agora Sasuke, por outro lado, também possui Amaterasu devido à raiva ardente que carregou consigo durante toda a sua vida até a morte de Itachi. É claro, apenas para perceber que sua raiva estava deslocada o tempo todo. Assim, a habilidade do outro Mangekyo de Sasuke veio na forma do estilo Inferno, controle das chamas, o que lhe permitiu controlar suas chamas, podendo assim direcioná-las para aqueles que ele considerava verdadeiramente responsáveis, como a vida que ele uma vez jurou destruir. Agora, Shin foi experimentado e criado literalmente para ser uma arma. Essa era toda a sua existência. Ele então via os shinobis como meras armas que existem para ser manipuladas, até mesmo seus próprios clones. Então, sua habilidade do Mangekyo permitia manipular armas, o que é tão direto quanto se pode ser. Ok, você também tem Shisui, que todos pensavam ser Shin por algum motivo, mas isso não vem ao caso. Sua habilidade do Mangekyo se manifestou na forma de Kotoamatsu Kami, que é basicamente uma habilidade genjutsu super poderosa que permite ao usuário entrar na mente dos outros e manipulá-los. É também indetectável, ou seja, a pessoa afetada nunca saberá, o que a tornava particularmente útil contra Danzo, que Shisui planejava subjugar usando essa habilidade. Veja,
Assim como Itachi, Shisui planejava impedir o golpe que os Uchihas estavam planejando usando o Kotoamatsu Kami. Portanto, pode-se supor que ele provavelmente tinha esse objetivo antes de manifestar essa habilidade e tentou persuadi-los, mas sem sucesso. Então sua habilidade de Mangekyo se manifestou como Kotoamatsu Kami, que lhe permitiu fazer exatamente isso. Agora, eu não mencionei isso antes, mas o mesmo se aplica a Obito e Kakashi. Veja, a habilidade Kamui também se manifestou de várias maneiras. Primeiro, permitindo que Obito escapasse de danos ao transportar aspectos de seu corpo para outra dimensão. Ou simplificando, a habilidade permite que ele passe através de qualquer coisa. Isso provavelmente se manifestou devido ao seu desejo de sobreviver quando as rochas começaram a desabar naquela caverna. O que novamente remonta a Madara dizendo que era quase como se Obito tivesse passado diretamente por elas. Agora, a segunda habilidade permitiu que ele se teletransportasse entre locais usando a dimensão Kamui como um conduto. Então é basicamente um jutsu de teletransporte. Pessoalmente acredito que isso se manifestou devido ao fato de Obito sempre estar atrasado. Isso porque ele estava sempre parando para ajudar os outros, como mostrado em sua história de fundo. Então, uma habilidade para se mover de um local para outro em segundos, porque ele tinha dificuldade em ser pontual. Isso parece maluquice, né? Mas sim, Kakashi, por outro lado, despertou uma versão de longo alcance do Kamui, que lhe permitiu teletransportar qualquer coisa em sua linha de visão para a dimensão Kamui. Isso provavelmente foi porque Kakashi viu todos que ele se importava desaparecerem. Seu pai, Obito, Rin e seu sensei, o quarto Hokage. Todos os quais ele culpou a si mesmo. Então seu Mangekyo se manifestou na habilidade de fazer as coisas desaparecerem por essa razão. Então, como vocês podem ver, a lógica se aplica a todos, então não vejo por que seria diferente para Sarada. A verdadeira questão é, o que Sarada deseja? Qual experiência de vida ou desafio fundamental você acha que manifestaria a habilidade do Mangekyo de Sarada? Bom, eu acho que isso remonta a Sasuke, ou pelo menos a relação dela com ele. Veja, embora eles tenham resolvido de certa forma ou tecnicamente essa história sobre sua relação com Sasuke e ele não estar mais presente, pelo menos no anime ainda há algumas dicas de que isso ainda é um problema para Sarada em certa medida. E antes de vocês começarem a enlouquecer, me ouçam por um segundo, beleza? Isso aconteceu por volta do capítulo 68, depois que Boruto foi revivido por Mitsuki e estava tendo uma conversa com Sasuke na varanda, do outro lado de Sarada e Mitsuki. Ela parecia muito irritada com isso e chegou a dizer que Sasuke esqueceu que ele é, antes de mais nada, seu pai, mais ainda do que o professor de Boruto. Isso, é claro, remonta às suas reclamações iniciais no início da história, onde ela estava mais uma vez irritada pelo fato de Sasuke não passar tempo suficiente com ela, e em vez disso escolher treinar Boruto ou ir em missões. Isso foi um pouco retificado por Sasuke, principalmente no anime, onde ele a treinou por um tempo e até foi ao dia do pai e filha. Ok, foi bem legal, mas alguns arcos depois ainda vemos que esse sentimento ainda persiste. Agora, não estou dizendo que ela é maliciosa ou que odeia Boruto, mas o que ela quer é passar mais tempo com seu pai, como qualquer outra criança gostaria, e compensar a década que perderam porque Sasuke não estava por perto por muito tempo. É por isso que acredito que a habilidade do Mangekyo dela será a manipulação do tempo, que surge do desejo dela de compensar o tempo perdido. Isso, é claro, pode ser semelhante à habilidade do Mangekyo Filler que Madara possuía, que lhe permitia gravar e rebobinar o tempo alguns segundos, com seu conhecimento do futuro, sendo praticamente intacto, podendo assim formar decisões diferentes se não gostasse do resultado. Essa seria uma ótima habilidade para Sarada na batalha contra os Shinjus e qualquer outra ameaça que esteja acima deles. Existem muitas maneiras de lidar com a manipulação do tempo, então pode ser algo ainda mais louco do que isso, ou algo menos poderoso. De qualquer forma, acho que a lógica se sustenta, então isso provavelmente será o caso. Não estou dizendo que é Amaterasu, porque sei que é muito popular. Eu sei que é muito popular entre os fãs de Boruto e assim por diante. E isso é legal, mas não estou dizendo que é completamente inútil. Embora seja um pouco assim, mas não é completamente inútil, tem seu lugar contra os personagens de nível inferior que não podem absorver jutsus, mas isso provavelmente significa que são personagens que são quase irrelevantes para o sistema de poder dentro de Boruto.
Então não consigo ver como isso ajudaria Sarada de qualquer maneira. E normalmente quando um personagem recebe um poder dessa magnitude, especificamente o Mangekyo sendo o ápice natural de qualquer Uchiha que não foi modificado ao extremo, esse poder deve significar algo a desafiar a estrutura de poder atual de uma maneira significativa. É por isso que em vídeos anteriores, antes de chegar a essa conclusão sobre a manipulação do tempo, fiz algumas pesquisas e encontrei um personagem interessante chamado Amano-Zaku, a filha de Susanoo, o próprio deus da tempestade, conhecida como a deusa da rebelião. A habilidade mais importante que ela possuía é a habilidade Contragolpe Celestial, que é basicamente um tipo de contragolpe sombrio. Sempre que ela é atingida por um ataque físico no próprio jogo, onde ela aparece, essa habilidade é mostrada como um contragolpe de qualquer ataque feito contra ela com um ataque de energia negra que também causa dano. Naturalmente, isso não significa que se essa fosse a principal habilidade do Mangekyo de Sarada, ela receberia uma réplica exata disso, certo? Isso nunca aconteceu com as outras habilidades do Mangekyo derivadas de outros deuses. Então não vejo por que seria o caso aqui. Como eu vejo, a segunda habilidade do Mangekyo dela poderia ser algo semelhante ao Full Counter usado por Meliodas em Nanatsu no Taizai, que permite ao usuário refletir ataques direcionados a eles de volta aos seus inimigos, porém com mais do que o dobro do poder. Portanto, quanto mais fortes são os poderes do oponente, mais forte se torna o poder do usuário. Agora isso parece absolutamente apelão, e é porque realmente é, e provavelmente não acontecerá, mas estou apenas referenciando personagens que poderiam ter um papel na história porque Kishimoto tende a pegar dessas histórias para criar habilidades para seus personagens e também para criar personagens em geral. E essa entidade, personagem sendo a filha do deus da tempestade Susanoo e também sendo a deusa da rebelião, e sabemos que Sarada está em sua fase atual de rebelião. Eu acho que faz sentido em certa medida, mas claro, pode ser que eu esteja exagerando aqui. Também estou inclinado para que Sarada tenha poderes de manipulação do tempo e talvez alguma habilidade para mudar o destino. Se vocês acreditam que ela realmente mudou o destino ou que Sasuke simplesmente escolheu acreditar nela porque ele a viu e isso fez ele entender que ela está 100% certa sobre o que está dizendo. De qualquer forma, me digam aí a opinião de vocês. O que vocês acham que Sarada vai ter? A manipulação do tempo? Tem alguma ideia de qual será a habilidade se não for a manipulação do tempo? E também, pessoal, explique por que nos comentários e me deem uma justificativa para suas respostas e também por que discordam de algo que eu disse no vídeo, para que possamos ter uma conversa adequada sobre isso, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Valeu!